Gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui complementar lá para o nosso curso, né? Nossa disciplina de métodos computacionais. Então, hoje nesse vídeo aqui eu vou falar de uma técnica bem simples para resolver equações diferenciais básicas. Obviamente isso é uma técnica inicial, que é mais para a gente aprender a ideia da solução numérica de equações diferenciais. Existem técnicas mais eficientes, né? Esse é o método de Euler, bem simples. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tradicionalmente, o que você precisa resolver é uma equação desse tipo aqui, df dx igual a g de x. Tradicionalmente é isso. Você tem isso. Um exemplo clássico, uma equação da mais simples é que se esse g de x for igual a f de x. A gente sabe que um exponencial tradicionalmente é a solução dessa equação, né? Uma função cuja derivada dá ela mesma, né? Tradicionalmente você tem aí o caráter de uma exponencial, né? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia de derivada numérica para resolver essa equação. Como é que a gente pode numericamente escrever, por exemplo, a solução dessa equação aqui, tá? Certo? Por exemplo, posso escrever o lado esquerdo aqui como aquela fração que a gente viu lá, né? X mais dx, né? Assim, menos f de x sobre delta x, tá bom? A letra ficou meio troncha, eu fui com a mão troncha aqui para gravar o vídeo. Então isso dá aproximadamente igual a g de x, que neste exemplo em particular é o próprio f de x. Tá bom? Ok? Beleza? Neste exemplo, né? Aí você, digamos, se eu conheço a função na posição x, se eu conheço f de x e conheço a derivada, eu posso calcular a função na posição x mais delta x, através fazendo aqui, né? Multiplicando, aqui tem 1, né? Multiplico assim, aí faço f de x mais delta x menos f de x é aproximadamente igual a delta x, que multiplica a derivada, que neste exemplo em particular é a própria função, tá bom? Aí com isso, a função, vamos dizer assim, no futuro, na posição x mais delta x é aproximadamente igual a função na posição x mais delta x vezes a sua derivada, que neste exemplo é a própria função, tá bom, gente? Mas você poderia escrever uma equação geral dessa com aqui uma função qualquer, uma função g de x qualquer aqui, tá bom? Isso é uma relação recursiva. Se você conhece a função de onda na posição x e a sua derivada, que é isso aqui, se você conhece, você encontra a função no passo além, a função na posição x mais delta x. Aí você pode pegar este resultado, substituir aqui e calcular a função na posição x mais 2 delta x. Então isso é uma relação recursiva, onde você consegue ir calculando a função, certo? Ao longo de todo o eixo. Obviamente isso é um método, isso é uma aproximação, e esse método é uma aproximação muito ruim, porque o erro está aqui, certo? Esse é um método de baixíssima ordem, baixa ordem. Mas a gente pode construir um programa simples para calcular ele que, digamos, para alguns casos funciona, e para poucas interações também você consegue mais ou menos ter uma quantidade de erro baixa, tá bom, gente? Bom, então vamos trocar aqui o lado da folha e vamos começar a construir o programa, ok? Para a gente, vamos dizer assim, rodar essas relações de recorrência aqui, tá legal? Ok? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Como eu disse, lembrando, eu quero resolver a seguinte equação. Eu quero resolver a equação que é df dx igual a f. Quero resolver esta equação e vou ter as seguintes condições iniciais. F na posição inicial 0 é 1, ok? E a derivada em 0, certo? Também é 1. Então eu estou te dando aí duas funções, né? Eu estou te dando concomitantemente pela forma, estou te dando a função e a derivada, é isso? Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar um programa da seguinte forma. Você precisa de umas variáveis reais, né? Para fazer isso, ok? Aí quem são as variáveis reais? Aí sai definindo aí, bota o f, chamar um f0, certo? Beleza? X e dx. A priori eu acho que é isso que a gente precisa, tá bom? Se precisar de mais algum aqui, se eu lembrar, a gente volta aqui e define. Aí de novo eu abro o arquivo, né? Open, né? Desculpe, open. Unit, certo? Igual a 10, pode ser qualquer número, a gente já falou sobre isso. Aí bota aqui o nome do arquivo, que é file, igual a, aí bota entre aspas o nome do arquivo, sei lá, solução, coisa assim, não tem acento, né? Então ficou solucão.dat, tá bom? Pronto, então ele vai guardar os resultados no arquivo solução, arquivo dat.
Aí vamos lá, vamos começar a nossa integração, né? Então vamos lá, então vou fazer um loop em x, tá? X vai começar, como eu já sei a posição 0, eu vou começar num passo além, vou começar no passo dx, tá bom? Vou até 10, pode ser qualquer valor, vírgula dx, tá legal, gente? Aí eu vou dizer o seguinte, esse f0 aqui, ele vai ter o valor, guardado nele, o valor da função nesta posição aqui. Então eu vou dizer, ó, f0 é igual a 1, tá bom, gente? Ok? Aí agora o que eu vou fazer? F é o antigo valor, f0, mais dx, que multiplica o que, gente? Que multiplica a derivada. Quem é a derivada? Nesse caso, a derivada é a própria função, f0. Tá bom? Feito isso, aí você já resolveu a equação para esse próximo passo aqui. Aí eu preciso agora o quê? Eu preciso tornar ela recursiva. Eu preciso que aqui, quando eu volte no loop, eu quero que este cara tenha agora não o valor da função em 0, mas sim o valor da função em dx. Então eu preciso fazer que o f0 vai receber f. Tá bom, gente? Pronto, feito isso, agora já a equação ficou recursiva. Quando eu volto para cá, aí aqui eu tenho, vai ter a função na posição 2 ΔX e aqui na posição dx. Voltou, aqui vai ter a função na posição 3 vezes ΔX e aqui 2 ΔX, e assim recursivamente. Pronto, agora basta só escrever, certo? Escrever, né? Na unidade 10, aí eu vou escrever x, vou escrever a solução f e vou escrever a solução analítica, que a gente sabe qual é para esse caso. A solução analítica é exponencial de x. A solução analítica dessa equação. E aí com isso eu fecho o loop de x e fecho o programa. Pronto. Resolvi a equação diferencial. Obviamente é uma equação simples, mas resolvi. Eu escrevo dessa forma aqui porque eu vou poder fazer um comparativo, né, à medida que eu vou crescendo esse eixo x aqui, de quando a solução numérica se distancia da solução real, da solução analítica, tá bom? E aí você vai poder também ter uma ideia de qual é o erro desse procedimento, ok? Então, voltando, né? Defino 4 variáveis, que são as variáveis que eu vou usar. Eita, gente, eu esqueci aqui de definir, eu sempre esqueço uma coisinha, né? O dx, né? Desculpa, viu, gente? O de dx é 0.001, tá bom, gente? Ok? Aqui é onde tem o f0, que eu botei o f0 igual a 1, eu esqueci de botar o dx. Então vamos recapitular. Defino 4 variáveis, que eu vou precisar f0, x, dx, abro um arquivo, defino duas quantidades. Eu defino a discretização espacial, dx igual a 0.001, e defino qual é o valor inicial do problema. O valor inicial do problema é o quê? Na posição x igual a 0, a função tem valor 1. Ok? Aí agora eu começo o loop. Aí eu rodo, aqui é o método de Euler, né? Aqui é o método de Euler, ok? Certo? Rodo, ressubstituo a função antiga pela função nova e escrevo, pronto, só isso, ok? Só esse detalhezinho aqui que eu esqueci inicialmente, ó, aqui tem duas quantidades, né? Aqui, certo? Só chamando a atenção para vocês, isso aqui é um comentário, certo? Tem duas coisas aqui. Tem dx igual a 0.001 e tem f0 igual a 1, tá bom, gente? Ok? Então é isso aí, tá bom, gente? Muito obrigado, hein? Um abraço.